Atos, capítulo 1, verso 4 diz: E, estando com eles, Jesus determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. E aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis virtude, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Diga glória a Deus. Eu estava lendo, meditando aqui, estava falando de Deus, e Deus começou a falar comigo a respeito de sermos testemunhas. Irmãos, para nós sermos testemunhas de algo, quando naturalmente alguém é chamado para ser testemunha, é porque ela viu alguma coisa, sim ou não? A pessoa não é... Hoje em dia, irmãos, são tantos comentários sem fundamento, as pessoas não vão até a fonte para saber se realmente aquilo é verdade. Elas ouvem, eu ouvi alguém falar e estou falando, estou repetindo o que eu ouvi falar. E Jesus disse aqui no versículo 8 que os discípulos, nós receberemos poder. Para quê? Para sermos testemunhas. Mas para mim ser uma testemunha, eu preciso ver algo e ouvir também. Eu preciso presenciar os fatos. Eu não posso ser testemunha daquilo que eu não vi, daquilo que eu não sei. Eu posso, como eu botei aqui, alguns ouvem e falam, mas não veem, não presenciaram os fatos. O problema do Brasil de hoje é a igreja nominal, não a igreja espiritual. A igreja nominal, quem é a igreja nominal? É aqueles que falam, mas que não veem. Aqueles que até falam que Deus é bom, mas que não veem, não provam que Deus é bom. Aqueles que falam que tem que ser batizado no Espírito Santo, mas que nunca foram batizados no Espírito Santo. E Deus está dizendo que Ele vai trazer esse poder para quê? Para nós sermos testemunhas de fatos e não de história. Você entendeu? E o que Deus colocou no meu coração é exatamente isso. Nós somos chamados para sermos testemunhas, mas testemunhas do fato da ressurreição de Jesus, do fato do batismo do Espírito Santo, do fato de um novo nascimento, de uma regeneração real. Porque, irmãos, se nós não tivermos isso dentro de nós, nós não somos diferentes de todas as outras igrejas. Nós não somos diferentes daqueles que muitas vezes, o fulano está fazendo errado, o ciclano está fazendo errado, ou seja lá o que for. Mas o que nos torna diferentes? Se não há realmente uma transformação dentro de nós, se não há realmente uma vida de Deus fluindo dentro de nós, se não há um temor vivo de Cristo dentro de nós, se não há esse batismo, irmãos, nós não somos testemunhas. Não adianta ser testemunha se eu não tiver esse poder e evidenciar isso dentro de mim. A vida com Deus não é uma vida imaginária. A vida com Deus não é você imaginar Deus ou imaginar como Ele é. A vida com Deus é um contato real e íntimo com a pessoa de Deus, de Jesus. Não é apenas você ouvir falar dele. Não é apenas você, não, eu ouço todo dia, eu venho aqui na igreja no domingo, eu venho na quinta-feira, eu ouço um sermão a respeito de Deus. Mas o contato que você tem com Deus, o que te fundamenta? O que nos fundamenta? Irmãos, quando eu ouço algo e falo o que eu vi, eu não estou sendo uma testemunha, mas eu estou só relatando uma história. E quando eu relato, por que você acha que as pessoas chegam e dizem assim para você, para alguns ou para algumas igrejas? É o teu ponto de vista. É o teu ponto de vista. Porque muitas vezes é só um ponto de vista.
Se eu estou relatando o que eu ouvi, eu posso estar relatando apenas um ponto de vista. Mas se eu relato o que eu vi, não é um ponto de vista, eu estou relatando fatos que eu vi, fatos que eu presenciei. Os apóstolos não chegaram e disseram para os outros discípulos: não, é o seguinte, a gente ouviu falar do Messias, ele até apareceu aqui, mas é o seguinte, ele morreu e a gente não ouviu mais falar dele, mas ele disse que ia ressuscitar. Eles não falaram disso. Olha como é que eles falavam. Deixa marcado aqui. Vai para 1 João. 1 João capítulo 1. Vai lá. 1 João capítulo 1, verso desde o versículo 1. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos ou testemunhamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo seja completo ou se cumpra. Glória a Deus. Irmãos, se eu me assusto às vezes conversando com filhos de Deus, professos, pessoas que não são, pessoas que não podem ser ignorantes nessa questão. Eu conversei com uma pessoa que era muito prestigiada. Um dia ela falando com ela, e ela falando para mim o seguinte, estava pasmada, assustada. Disse para mim: nossa, sabe que eu estava conversando com testemunha de Jeová, e sabe que a fé, olha, a fé deles é igual a nossa. Aí eu já comecei a dar uns 2 pés atrás. Por quê? Primeiro, o testemunho de Jeová não acredita no Espírito de Deus. Segundo, o testemunho de Jeová acredita que Jesus é Filho de Deus, mas não é Deus e igual a Deus. E outros pontos aí por fora. Outra coisa, bom, se eu for aqui eu vou entrar em um monte de pontos controversos, mas eu fiquei assustado porque é uma pessoa eminente. Eu fico pensando: meu Deus, irmãos, Jesus disse: se a minha justiça não exceder a de escribas e fariseus, eu não vou entrar no céu. Os escribas e fariseus eram os homens que guardavam a lei, que tinham toda a lei, que sabiam todo o Velho Testamento. E Jesus disse que se a nossa justiça não excedesse a deles, de maneira nenhuma a gente ia entrar no céu. Você parou para pensar nisso, no sentido disso? Por quê? Porque essa justiça não vem de nós mesmos. Essa justiça que Cristo disse que teria que exceder a deles, é a justiça que vem dele. É a justiça que vem dele para um homem que crê realmente nele. Um homem que realmente viu e ouviu. Que não apenas ficou ouvindo de Deus, mas também viu e tocou, como o apóstolo João disse: nós vimos ele, nós tocamos. E ele não estava falando da pessoa apenas de Jesus, ele estava falando da obra de Cristo, ele estava falando da verdade que Cristo veio trazer, não da pessoa dele, mas da obra dele. Por quê? Porque depois ele fala o seguinte no versículo 3: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que vocês também tenham comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Ele não está falando de um Cristo apenas carne que ele tocou, ele está falando da obra dele e da santificação, da vida do Espírito Santo neles. E você vai ver isso em toda a carta do apóstolo João. Irmãos, Jesus disse que o Espírito Santo viria sobre nós com poder, para quê? Para sermos testemunhas. Você pega
você olha para os discípulos antes e olha para os discípulos depois do Espírito Santo. Você olha para os discípulos antes, como a pastora várias vezes já comentou, do medo, da insegurança, da incerteza deles, da falta de tino deles, e você olha depois do derramado do Espírito em Atos 2. Você vê Pedro se levantar e falar, só que você não vê Pedro falar coisas que não eram conhecidas deles. Se você pegar e você ler o livro de Atos dos Apóstolos, você não vai ver Pedro dando uma nova revelação, irmãos. As pessoas dizem, a gente precisa de uma nova revelação, eu preciso de um novo entendimento, e elas buscam entendimento e não têm vida. Porque lê Atos capítulo 2, quando o apóstolo Pedro se levanta, cheio do Espírito Santo, e o que ele prega? Ele só fala assim, olha, as escrituras dizem que Davi faria isso, faria aquele outro. Ele fala do que os judeus já compreendiam. Ele não fala nada novo, ele não fala nada diferente, ele não fala uma revelação nova, só que ele fala com poder novo. Ele fala com um poder dentro dele que era real. Ele não falava agora das Escrituras como uma história que vinha o Cristo. Ele falava das Escrituras com o poder que Deus tinha dado para ele, para tornar aquelas Escrituras reais diante daqueles que ouviam. Ele estava sendo uma testemunha, não apenas da história, mas dos eventos, da crucificação, da morte e da ressurreição de Jesus. E nele, esse poder fazia com que as pessoas compreendessem e entendessem que ele não estava falando de ponto de vista e nem contando uma história. O Espírito Santo tornava as palavras de Pedro reais no coração do povo. Por que o testemunho da igreja é faltoso? Porque a igreja não busca esse poder, essa verdade. Ela fica em teorias. Tem pessoas que só buscam teorias. Como que será o batismo do Espírito Santo? Pastor, eu ouvi falar sobre o novo nascimento, mas como é que será? Vou fazer um estudo sobre o novo nascimento, irmãos. Estudo sobre o Espírito Santo, estudo sobre o novo nascimento é bom. Só que batismo no Espírito Santo e novo nascimento é experiência, não é estudo. Deus não quer que você compreenda o novo nascimento. Deus quer que você nasça de novo. Deus não quer que você compreenda o Espírito Santo. Deus quer batizar você com o Espírito Santo. Era o que os apóstolos tinham. Eles não entendiam. Você pega Pedro era letrado, Pedro não sabia escrever. Quem escreveu a epístola de Pedro foi Silvano, uma delas. Quem escreveu o Evangelho de Marcos, o próprio Marcos, ditado por Pedro. Pedro não sabia nem escrever, mas o que tinha esse homem de diferente? Ele tinha a verdade, ele tinha não apenas a história, ele tinha os fatos dentro dele, a realidade da eternidade, a realidade do Espírito Santo, a realidade da vida de Deus, não história. Irmãos, eu me canso. A gente vive num tempo, numa geração de muita sabedoria, mas de pouca essência. Você conversa, as pessoas têm um monte de sabedoria. Você abre o YouTube, é um monte de pessoa falando a exegese, a hermenêutica, a homilética, a escatologia. Eu só sei as palavras, porque o profundo disso não entendo bem. É isso e aquilo, tentando explicar Deus, tentando, irmãos. Aí vem alguns espíritas e dizem assim, que Deus é as árvores, Deus é o universo, Deus é o sol, Deus é a tua bondade, Deus... Irmãos, se nós juntássemos tudo isso, não resultaria no Deus que a gente serve, no Deus que a gente crê. Tudo isso junto não vai chegar aos pés de quem realmente Deus é. E Deus está dizendo em Atos, como você leu, que Ele quer derramar sobre a igreja dele o poder, o batismo do Espírito Santo. O poder de Deus para quê? Para sermos testemunhas não de um Deus imaginário que a gente criou na nossa cabeça, não de um Deus que alguns dizem, como o marxismo ou seja lá o comunismo diz, que a religião é o ópio do povo, é o que embriaga, é o que contamina, é o que enfraquece os homens. Porque eles acreditam, ou alguns acreditam, que nós criamos um Deus. Só que é o contrário. Esse Deus nos criou. As religiões dizem, formam um Deus,
e dizem: esse é o Deus, esse é o meu Deus. Irmãos, nós não criamos um Deus, nós falamos do Deus que nos criou. Nós não estamos aqui para inventar. O apóstolo João diz: nós não estamos pregando o que a gente acha, nós estamos pregando o que a gente viu e ouviu. Nós estamos pregando a nossa experiência, nós estamos pregando aquilo por aquilo que a gente passou, fatos e não histórias. Se a igreja só se basear nas histórias e não em fatos, a gente não vai ser diferente de qualquer outra religião, a gente não vai ser diferente de ninguém. Nós somos chamados para ser testemunhas, testemunhas que viram, presenciaram. Pastor, mas eu não presenciei a vinda de Jesus na terra. Paulo presenciou. O apóstolo Paulo, ele presenciou a vinda de Jesus na terra? Ele não veio muito depois que os apóstolos? Ele disse que ele era um abortivo, que Jesus apareceu para ele bem depois. Ele não viu Jesus em carne. Só que uma coisa ele tinha: uma experiência com Deus real. Tão real, que fez com que um homem mais eloquente, instruído, um homem que tinha toda a lei e que cumpria toda a lei à risca, buscando a justificação pelas obras, negou tudo isso e disse: eu considero esterco, porque para que eu possa conhecer a Cristo, e não apenas conhecê-lo, mas o poder da sua ressurreição. Eu quero ser achado nele. Eu descobri uma vida real. Eu descobri que Cristo é muito mais do que normas. Eu descobri que Cristo é muito mais do que ordenanças. Cristo, ele é vivo e ele tem se, como ele diz, e ele tem se revelado a mim. E o que eu estou falando, você vê nas cartas de Paulo, é o que ele me mostrou. Não é histórias. Nunca foi história. Não, a Bíblia não é um livro de história. Apesar de conter algumas histórias, ela não é um livro para você ler e pensar: como isso aconteceu naquele dia. É um livro que relata fatos tão palpáveis que a própria ciência e não é escatologia, mas a própria arqueologia até hoje comprovam muitas coisas que aconteceram na Bíblia. Mas a gente não precisa de arqueologia. A gente precisa de experiência. No momento que eu tenho a experiência com Deus, eu começo a acreditar no que está escrito. Eu começo a ver o que está escrito com outros olhos. Amém? Eu coloquei o seguinte aqui: se a verdade ela é um mero ponto de vista, cada um vai adotar o que considera melhor para si. Se eu falo da Bíblia como meu ponto de vista, não, eu creio assim, né? Eu creio assim, tu pode crer. A gente tem esse respeito. E respeito é bom. A gente não vai tocar pedra nas pessoas. Mas uma coisa é a verdade. A verdade é uma só. Um fato que ocorreu é um só, não existe dois. Ah, mas eu tenho um ponto de vista. O fato é um só, filho. O fato é um só. Você pode ter um ponto de vista, mas o teu ponto de vista não vai mudar os fatos. Você sai na rua, você vai olhar para as estrelas, se houver a constelação, sei lá, de Sagitário, aí você olhar e você diz: não, para mim a constelação de Sagitário devia ser assim, assim, assado. O que você tem que fazer? Pega um telescópio e olha. O fato é que ela é do jeito que ela é. Ah, Jesus, não, para mim Jesus é amor, Jesus é assim, assim, assado. Olha e experimenta para saber como ele é. Não apenas ouve falar, mas entra no reino. Não fica de fora contemplando os outros, se alegrando, mas entra no reino e experimenta por si mesmo, com as tuas próprias mãos, com os teus próprios pés, com o teu próprio coração, quem Cristo é. Não fica esperando: pastora, eu quero ouvir eu quero ver a sua experiência com Jesus. Ou pastor, eu quero ver a sua experiência com Jesus. Isso pode ajudar a tua fé, mas não vai ajudar tu a te manter. Você precisa ter a tua experiência com Jesus. Você precisa ir por onde for e dizer: ó, Jesus fez isso comigo. Mas não apenas assim, ó, Jesus me curou da minha depressão. Jesus me curou, irmãos. Jesus me deu propósito de vida. Ele não me curou apenas de uma depressão. Ele não me curou apenas de quem eu sou. Ele mudou a minha visão. Ele mudou quem eu era.
Hoje, se eu penso em mim antes, eu me desconheço. Ele mudou quem eu era, só que ainda tudo que eu posso explicar para você não vai descrever e não vai trazer você a compreender se você não passar. Se você não experimentar. A palavra de Deus, a vida com Jesus, a vida com Deus não é intelectual. Não é uma coisa que você estuda para você compreender. Você quer ver quem mais estuda e não compreende nada? Perdoe lá o pessoal, mas os padres. Eles fazem seminários em cima de seminários para pregar a palavra de Deus, mas não sabem nada da vida com Deus. Não tem nada. Eles podem ter exteriormente uma certa aparência de piedade, mas eles não têm a eficácia e o poder de Deus dentro deles, agindo dentro deles, trazendo realidade para o que eles falam. Para eles, nem para eles aquilo é realidade. Eles estudaram, eles estão contando história. Eles chegam e dizem, às vezes nem pregam, mas chegam e falam para a igreja assim, Jesus. Aí vem um morto, como várias vezes eu já vi, vem um morto, atira aquela água e diz assim, ó, vamos encomendar esse corpo. Fazem aquela reza dele, reza todo mundo junto. Jesus disse que ele prepararia um lugar no céu para todos. E essa alma agora, ela vai estar com Jesus no céu. Vamos encomendar esse corpo. Mas eles não sabem nada do que é eternidade. Eles não experimentaram dentro deles o que é eternidade. E Deus não está querendo, e Deus nunca quis isso para o homem nenhum. Deus não quer que a gente venha ser testemunha de histórias. Deus quer que a gente seja testemunha de fatos. Eu sei o que Jesus é. Eu sei o que Jesus fez. Ele fez na minha vida e eu tenho visto diariamente o que Ele tem feito. Os meus olhos se abriram para a verdade. Eu não tenho medo de pontos de vista. Por quê? Porque eu sei a verdade. Vou ter medo, irmãos, desde o começo. Já várias vezes falei para você, desde que eu me converti, Deus só não, né? Isso só pode ser coisa do inferno. O diabo só me mandava pessoa perturbada. Pessoa que sabia muito mais da Bíblia do que eu. Pessoa que chegava e dizia para mim, em tal versículo está escrito isso. E eu ficava assim, bom, deve estar, né? Faço ideia se está ou não. A pessoa diz, ó, vai lá que está escrito isso. Eu ficava assim. Só que depois eles entravam numa coisa fora da casinha. Que no meu íntimo, no íntimo do meu espírito, eu percebia que aquilo não era verdade. Só que eu não sabia aqui. Mas eu sabia aqui dentro. No profundo do meu coração. Por quê? Por causa que eu tinha nascido de novo. O que a palavra de Deus diz? Vós recebestes a unção do Santo e sabeis todas as coisas. E não necessitais que alguém vos ensine, mas a unção que vocês recebeste dele fique em vós. E ela ensina todas as coisas. As pessoas ficam com medo de ser enganadas. Mas por que esse medo? Porque elas não têm a Deus. E se eu fico... Irmãos, se você está andando agora com a luz acesa, você tem medo de tropeçar numa pedra? Agora, se a gente apagar a luz, você tem medo de bater e esbarrar num irmão ou numa cadeira, sim ou não? Se eu estou na luz, para que eu vou ter medo de andar? Agora, se eu não estou na luz, eu vou ter medo de ser enganado, sim. Não é verdade? Porque hoje você encontra só pessoas que têm medo de ser enganadas. Pessoa que acha que o pastor está... Irmãos, você não quer que o pastor te domine, você tem medo. Não acredito que aqui tem. Mas a pessoa que tem medo que o pastor domine ela, ou o pastor influencie ela, vem para a luz. Na luz ninguém vai te influenciar. Vem na luz porque na luz você enxerga. Você não vai ficar procurando coisa que não existe. Você vai ver claramente. As pessoas ficam e olham o YouTube, aí um cai, o outro cai, o outro cai. Ai meu Deus, a gente passou, irmãos, por algumas situações. Ai, será que não estão me enganando? Ai, será que não estão me influenciando? Será que eu não estou sendo enganado? Será que o pastor não está na carne? Se você estiver na luz, você vai compreender as coisas. Se você não estiver na luz, não adianta você tentar ver o que você não consegue ver. Deus nos chama para ver.
Deus nos chama não apenas para ouvir falar, não apenas para andar guiado por alguém, mas para andar junto com alguém. Não ser guiado, sabe? Vamos lá, irmão, é por aqui. Não, é por aqui. É para andar junto. É para andar junto, é vendo junto. É testemunhando junto da realidade, da verdade. Não de conto de fada, não de coisa que a gente ouviu falar, não de experiências da pastora, do pastor, do Júnior ou de alguém, mas a tua própria experiência. Você chegar, ou a pastora ou eu chegar para você e dizer: irmãos, e aí, como é que tá? Irmãos, se eu perguntasse para você: olha, julga por você mesmo, você nasceu de novo. O que é o novo nascimento para você? O que é regeneração para você? Regeneração é uma coisa que você precisa imaginar? Ou regeneração é você olhar para dentro de você e você notar que você mudou? Mas que você não mudou por causa dos hábitos. Agora eu vou na igreja, agora eu olho filme gospel, agora eu escuto música gospel, agora eu faço coisas gospel. Não é isso. Você mudar dentro, aqui dentro. Eu sei que alguma coisa dentro de mim aconteceu. Eu posso não saber explicar o que é, mas eu sei que alguma coisa aconteceu. Eu nunca mais fui o mesmo. Eu nunca mais fui a mesma pessoa. Irmãos, comigo foi a coisa tão instantânea que no momento foi num estalar de dedo. Eu lembro da minha irmã pregando para mim. Eu lembro dela falando de Jesus para mim. E num estalar de dedos, os meus olhos se abriram. De tal maneira que eu me questionei, eu disse: não, pera um pouquinho. Eu sempre, antes de me converter, nunca gostei de beber, nunca bebi, nunca fumei, nunca gostei de sair e fazer coisa errada, nunca gostei disso. Eu sempre fui uma pessoa de casa, sempre uma pessoa quieta, nunca fiz certas coisas que aparentemente para os homens aí fora, bom, isso aí está salvo. Se eu entrasse dentro de uma igreja do jeito que eu fosse, do jeito que eu era antes, e as pessoas olhassem para mim, os crentes nominais, eu podia não estar na igreja, mas como alguns dizem, só faltava Jesus, faltava tudo, faltava o essencial. Para esse aí só falta Jesus, mas sem Jesus falta tudo. Eu lembro que eu pensava antes de me converter, eu dizia para mim mesmo: ah, Deus, que dia maravilhoso. Eu não falava para Deus, né? Eu pensava os pensamentos meio fora, né? Às vezes, que dia maravilhoso. Às vezes o pessoal, as amizades que eu tinha, que dia maravilhoso. Mas no fundo do meu coração tinha alguma coisa que faltava. Um vazio que nenhuma pessoa conseguia preencher. Algo que nada, nem emprego, nem pessoas, nem namoradas, nada podia preencher dentro de mim aquele vazio. Eu ficava pensando: o que me falta? A minha família, eu tenho uma boa família, eu trabalhava bem, eu tinha as minhas amizades. O que me falta? Não passo fome. A minha vida é tranquila, a minha vida é boa. Não tem nada assim, aparentemente está tudo tranquilo. Todo mundo gostava do meu pai, todo mundo gostava da minha casa, os primos, tudo vinham, procuravam. Era assim, era uma casa cheia. Só que dentro de mim eu tinha uma falta. Eu sei o que é isso, porque eu passei por isso. Dentro de mim eu tinha um vazio. E eu perguntava para mim mesmo: por quê? O que está me faltando? O que me falta? O que me falta dentro de mim? O que está faltando? No dia que Jesus se revelou para mim, esse vazio sumiu. E agora eu digo para você: eu posso não ter amigos, tenho, né? Eu posso não ter amigos, eu posso não ter nada. Mas só com o que Ele revelou e mostrou para mim, só com essa vida real dentro do meu coração, é só seguir. Por isso que como é que o crente real, não nominal, como é que o crente real vai ficar parado, perdido? Quando ele tem a vida de Deus dentro dele, quando ele tem algo dentro dele que ele não consegue nem explicar, mas ele sabe que é real, ele sabe que isso é real, ele sabe que isso, ele pode não conseguir tocar, mas ele sabe que isso é real dentro dele. Irmãos, nós somos chamados para ser testemunhas de fatos
e não de história. Por isso eu perguntei: você nasceu de novo? Você sabe que nasceu ou não? Cada um sabe de si. É uma experiência pessoal. A minha mãe nasceu de novo. A sua mãe não pode nascer por ti. O meu irmão nasceu de novo. Cada um tem que passar por esse processo pessoalmente. Cada um de nós. Cristo não pode ser um Cristo que a gente ouve falar. Cristo tem que ser o meu Deus pessoal, que tem contato comigo, cotidiano. Um Deus real, que eu sei que no momento que eu oro, no momento que eu estou, seja andando, seja caminhando, seja sentado, seja ajoelhado, seja deitado, no momento que eu falo com Ele, eu sei que Ele vai me ouvir e me responder. Eu sei que Ele é real. Eu sei que eu sei que a minha vida não está à deriva, como alguns cantam, até louvores, como folha ao vento. Como folha que é jogada pelo vento, incerta, levada de qualquer maneira. Irmãos, volta para Atos capítulo 1, perdão, onde você estava, deixa eu marcado aí. Atos 1. Versículo 8. Mas recebereis o poder. Eu vou mudar a virtude para poder, para você entender, tá? Mas recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Irmãos, o Espírito Santo é real para as pessoas receberem. Não é uma coisa que você vai imaginar como é que vai ser. Você não vai entender enquanto não passar. Volto a repetir: um novo nascimento não é compreendido por mais que você estude. Você pode tentar compreender aqui, você nunca vai compreender o que é. Porque até mesmo as pessoas que passaram por isso não conseguem explicar totalmente a sua totalidade. Eu não sei te explicar totalmente a profundidade do que aconteceu no meu interior. E eu creio, é uma vida misteriosa dentro de nós, é uma vida divina. Deus não se explica, mas Deus é real e se percebe. Você pode não explicar, a pessoa que nasceu de novo, que foi realmente regenerada, ela pode não conseguir explicar, mas ela sabe o que aconteceu. Ela pode não saber, irmãos, é uma vida tão misteriosa que o apóstolo Paulo diz assim, a mente natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque parece loucura. E ela nem pode compreender porque se discerne espiritualmente. Mas aquele que é espiritual discerne bem todas as coisas. Ele acaba o contexto dizendo assim, mas vocês receberam a mente de Cristo. A mente de Cristo é a presença do Espírito. A mente de Cristo é a vida de Deus dentro de nós. Porque, irmãos, como vamos compreender a mente de Cristo se não for pelo Espírito de Deus? Como é que nós vamos compreender a mente de alguém que é Deus sem ser pelo Espírito de Deus? Só que eu digo para você, isso não é estudo, isso é experiência. A vida com Deus é experiência, não é estudo apenas. Você pode fazer um curso de teologia, e tem pessoas que fazem curso de teologia e ficam mais distantes de Deus do que quando começaram o curso. Por quê? Porque começam a achar um monte de teoria e não acreditam no simples da Bíblia. Começa a olhar e dizer, não, mas essa palavra ela foi traduzida do grego errado. O grego certo, essa palavra significa sei lá das quantas. Significa dunamis, essa palavra de poder aqui. Significa dunamis. Esse dunamis significa poder de Deus, significa grande força, significa poder sobrenatural. Então essa palavra não poderia ser traduzida como virtude, tinha que ser poder. Tá, mas aqui pode... Irmãos, as pessoas acham um monte de coisa e não acreditam no simples da Bíblia. O que Jesus disse? Qual é o cerne, o essencial? Vocês receberão poder ao vir sobre vós o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas, mas não falando e repetindo, mas porque vocês vão ver e vocês vão ouvir do que eu faço e do que eu vou fazer.
O Espírito Santo vai vir sobre vós para trazer a realidade eterna, a realidade divina para dentro de vocês. O meu reino não vai ser um reino imaginário que vocês acham que vocês estão, uma hora vocês estão, outra hora vocês não estão. Deus. Nós somos homens. É Ele que vem sobre nós e abre os nossos olhos e nos convence. É Ele que nos mostra que a gente, irmãos, você pode estar ali, diante do pecado, ou abraçado no pecado. Se Deus não te dá olhos para ver, você não enxerga. Você não vai ver. Mas pastor, eu vejo. Se você vê, é porque Deus te deu visão. Você não consegue enxergar de você mesmo. Você não consegue ver de você mesmo. Nós somos cegos naturalmente. Por isso que Jesus teve que vir. Por isso que Ele teve que morrer na cruz. Por isso que Ele teve que nos resgatar dos nossos pecados. Se fosse capaz de um homem seguir a Deus sem a operação real do Espírito Santo nesse homem e sem a intervenção de Cristo com a morte na cruz, Jesus morreu na cruz de balde. E o Espírito Santo nem é preciso vir sobre ninguém para ser testemunha. Só que olha a importância que Jesus disse no versículo 4. E estando com eles, Jesus determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem, esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvisse. Olha a importância do Espírito. Ele disse assim, vocês não comecem nem a falar, vocês fiquem quietos aí, até receberem esse revestimento, aí depois vocês vão pregar. E o que hoje em dia, vamos preparar o ministro para pregar? Dá estudo, e teologia, e isso e aquilo. Aí o camarada chega em cima do altar, fala bonito, mas não tem essência nenhuma. Fala difícil, mas não fala da realidade, porque não é uma realidade para ele. Não é uma experiência que ele sabe que ele viveu. É simplesmente uma história que ele estudou e ele está repassando. E Jesus diz, não saiam daqui até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Isso está lá em Lucas, também capítulo 20 e alguma coisa. Nós temos que receber esse poder. Nós temos que entender que o batismo do Espírito Santo é para nós agora, é hoje, é agora, é contemporâneo. Nós temos que receber isso, senão nós não vamos ser testemunhas de Deus. Nós vamos ser testemunhas de história. Alguém nos questiona, irmão, se você não tem a resposta, mas você tem a essência de Deus, você pode não ter nada para responder para ele, mas isso não vai te desviar do caminho. As pessoas podem te bombardear com filosofia, isso não te desvia do caminho. Isso só faz você olhar e pensar assim, glória a Deus que eu não entendo nada disso. Eu prefiro ficar com o meu simples da palavra, porque isso me mantém vivo. Isso me mantém de olhos abertos. Isso me mantém porque eu vejo homens com toda a sabedoria se tropeçando nas próprias pedras, nos próprios pés. Porque não consegue acreditar quando Jesus falou, vocês vão receber o Espírito Santo. Aí eles fazem um estudo longo do Espírito Santo, mas não tem o Espírito Santo. Me diz o que adianta eu falar do céu se eu não tenho o céu dentro de mim? Me diz o que adianta eu falar do Espírito Santo se o Espírito Santo não habita dentro de mim? O que adianta falar da Bíblia se a Bíblia não é uma realidade para mim? Eu sou testemunha de uma história e ainda eu sou hipócrita, porque ela fala de uma coisa e eu vivo outra coisa. Ela fala de algo e eu vivo totalmente diferente. Por isso os escândalos dentro da igreja. Por isso que eu digo, o problema do Evangelho do Brasil é os crentes nominais, que são de nome, mas não de essência. Não nasceram de novo. Tomam o nome de cristão, mas não sabem o que é ser cristão. Falam que são de Jesus, mas não sabem o que é levar sua cruz. Sabem o que é, falam do sacrifício, mas nunca fizeram nenhum sacrifício para servir a Deus. São hipócritas. E por isso os escândalos. Aí olha, isso aí, Só que eu digo uma coisa para vocês, irmãos. A palavra de Deus, ela nunca vai ser suja. A palavra de Deus, ela nunca vai ser diminuída. Ela nunca vai ser adulterada. Ela vai continuar sendo a palavra de Deus.
se os homens fazem, Deus vai continuar sendo o mesmo. E vai continuar exigindo a mesma coisa. Ah, mas Senhor, a carne é fraca. Hoje é a desculpa, né? A desculpa do crente é que a carne é fraca. A carne é fraca, Senhor. A carne é fraca. Deus, a carne é fraca. Mas o que a Bíblia fala no Novo Testamento? Depois que Jesus falou que a carne era fraca dos apóstolos, o Espírito está pronto. Agora, se o Espírito não está pronto, a carne é forte. A carne é forte, domina a pessoa, domina os pensamentos, domina tudo. Irmãos, todo o cristão. Agora, uma coisa que eu quero que você entenda, eu quero fazer uma separação entre o batismo do Espírito Santo e a questão do novo nascimento. Pastor, não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. No momento que eu nasço de novo, no momento que eu nasço de novo, eu recebo uma medida do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é um revestimento espiritual, uma plenitude, um poder de Deus que vem sobre mim, diferente do novo nascimento. Como é que o senhor sabe disso, pastor? Além da experiência própria, você lê na Bíblia o seguinte: os apóstolos em João capítulo, acho que eu anotei aqui, João capítulo 20, verso 22, Jesus apareceu ressurreto para eles, para os 11, Tomé não estava naquele momento. Ele apareceu para os 11, para os 10, né? Ele apareceu para os 10 apóstolos. E a Bíblia diz que Jesus, falou algumas coisas: paz seja convosco, né? Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Recebei o Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele soprou sobre os discípulos o Espírito Santo. Se você leu essa parte, você está familiarizado com o que eu estou falando. Ele soprou sobre os discípulos o Espírito Santo. Tá bom. Agora, esse evento aconteceu antes do evento de Pentecostes. Não pela ordem da Bíblia, mas pela cronologia. O soprar do Espírito neles aconteceu antes do derramamento do Espírito Santo em Pentecostes. Só que Jesus disse que eles receberam o Espírito Santo ali. Só que no Pentecostes veio o derramamento do Espírito Santo. Naquele momento ali, aconteceu para eles um novo nascimento, uma transformação interior, coisa que eles não tinham, coisa que eles não possuíam. Por isso que todos eles fugiram quando eles foram perseguidos. Quando o sapato apertou, que todo mundo lá ficou disperso, Pedro disse que não ia negar e negou, porque eles não tinham nascido de novo. Eles eram humanos, eles eram carne, só carne. Eles viveram com Cristo, eles viram a Cristo, eles viram os milagres. E se você pegar e você ler depois que Jesus morreu, eles não acreditaram que Jesus tinha ressuscitado. Isso comprova que eles eram naturais. Naturais, totalmente naturais. No momento que Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo, Jesus soprou a nova vida neles. E isso, para nós hoje, se chama regeneração, novo nascimento. Não podemos nascer, não é aquele que nasce da carne, mas aquele que nasce do Espírito, aquele que nasce do alto, o novo nascimento. Só que o novo nascimento não é o batismo, a plenitude do Espírito. O novo nascimento é uma experiência, o batismo do Espírito Santo é outra experiência. As pessoas acham, eu estou salvo, e pode ser que esteja. Eu me salvei, passei por uma transformação, Jesus é o meu Senhor, irmãos. A nossa mente não muda, mas com toda certeza a visão muda. No novo nascimento a nossa mente continua a mesma. Você não mudou a sua mente. Você lembra tudo o que você fez. Você lembra de quem você era. Mas a sua visão muda. A sua visão a respeito de Deus muda. A sua visão a respeito de você mesmo muda. A sua visão a respeito do céu e da eternidade muda. Passa a se tornar realidade. Passa a Jesus não ser mais aquele lá pregado na cruz que morreu pelos pecados do homem. Jesus passa a ser aquele que morreu pelos teus próprios pecados. Para você, e parece que é somente para você. Parece que ele olhou para você, que ele focou em você. Você passa por essa transformação pessoalmente, sozinho, só você e Deus. Isso é experiência, isso é vida com Deus, você e Deus. Amém?
os discípulos tinham. Agora eu quero que você vá lá para Romanos, você está em Atos, né? Vá para Romanos 12. Vá para Romanos capítulo 12. Eu acredito que esse versículo que nós vamos ler agora, a maioria de vocês sabe falar ele de cor. Romanos 12, 2. Acho que a maioria já ouviu tanto que você sabe falar de cor esse versículo, né? O que está escrito aí? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos segundo a renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem uma outra tradução que fala assim, ó, e não vos amoldeis ao mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diga graças a Deus. Agora a minha questão aqui hoje não é mudar a tua mente. A minha questão aqui hoje não é você ser transformado. A questão que eu quero trazer para você é o que ele fala no finalzinho do versículo, que ele diz assim, ó, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus não está dizendo para nós compreender essa vontade. Deus não está dizendo para a gente alcançar pelo nosso intelecto essa vontade. Deus está dizendo para a gente experimentar na prática essa vontade. Você está entendendo? A Bíblia não foi feita para a gente entender e alcançar ela no nosso intelecto. A Bíblia foi feita para recebê-la pela fé e acreditar no que ela diz. E viver o que ela diz. Para que você experimente, não para que você entenda. Não para que você alcance ou compreenda. Você olha que Paulo não falou nada disso. Pelo contrário, ele fala no versículo 1 assim, ó, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício a Deus, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Te apresenta a Deus. É o teu culto racional, é inteligente. Faça com consciência. Um dia eu falei com uma pessoa assim, ó, oração, você não vai entrar num estado de transe, no estado, sabe, você sai fora de si e começa Deus e sai fora da casinha. Oração é falar com Deus. Oração é você abrir o teu coração, tudo que ele tem diante de Deus. Oração não tem mistério. Não existe palavras na oração, não existe uma fórmula de tu entrar em oração. Oração é falar com Deus. Irmãos, a gente ouve de tudo. Só que Deus diz para nós, não vos conformeis com este mundo. Não se conforme com a religiosidade do mundo. Não se conforme, irmãos, se as igrejas evangélicas estão afundando, isso não é motivo para a gente afundar. E outra coisa, o cristão verdadeiro, se alguém cai do lado dele, não é motivo para ele fraquejar e parar de orar. O cristão verdadeiro não vai parar. Se alguém cai do lado dele, ou se alguém faz alguma coisa, se alguém ofende ele, não é motivo para ele parar. Porque ele sabe que o que ele deve, ou o quem ele serve é Deus. E ele não vai parar. E ele não pode parar. Porque o Senhor dele é Deus. Ele conhece a Deus. Ele não vai parar. Ah, mas o fulano caiu, o Beltrano caiu. Olha, o outro está falando uma coisa, o outro está falando outra coisa, o outro está mentindo. Pode ficar gritando igual cachorro quando você passa nas vilas e fica latindo na tua volta. Não vai mudar. Porque Jesus não é uma teoria para mim. Jesus não é uma teoria para o cristão. Jesus não é uma teoria para os filhos de Deus. Jesus é o Filho de Deus real que morreu pelos pecados deles. E isso não vai fazer eles parar, isso não vai deixar que eles parem. Congelem por causa de toda a situação. Congelem por causa que um cai aqui, outro se escandaliza lá. O apóstolo Paulo disse, olha, se alguns enfraquecem, que eu também não enfraqueça. Se alguns se escandaliza, que eu não me atrase. Ele ia continuar. Ele continuava debaixo de pedra, ele continuava debaixo de irmãos. Ele continuava debaixo de todo tipo de heresia. E heresias muitas vezes no seio, no meio da igreja. O apóstolo Paulo, ele continuava
Quando as pessoas diziam para ele: tu é um desaprovado, tu é um falso apóstolo. Se você ler as epístolas de Coríntios, você vai ver o apóstolo se defendendo, porque eles diziam que Paulo era um reprovado, pois diziam que Cristo não falava em Paulo, e o apóstolo Paulo é. Se os outros falam que eu sou reprovado, vocês que são o selo do meu apostolado, quero os Coríntios, vocês que são o selo do meu apostolado, vocês que por causa do meu ministério nasceram em Cristo, vocês tinham que ser a minha defesa, a vida de vocês, porque vocês são a carta viva de Cristo. Não é uma carta aqui, é uma carta escrita pelo dedo de Deus aqui. Você entende? A vida com Deus é experiência. A vida com Deus não é um intelectual, não é estudo em cima de estudo, é experiência com Deus. Todos temos que passar, irmãos, o começo da caminhada é o novo nascimento. Quem não passar por isso, não adianta tentar alcançar as coisas lá na frente, porque as coisas lá na frente são de lá. Eu preciso começar. Quem aqui já viu o filme O Peregrino? Ninguém viu, misericórdia, só o Júnior. Irmãos, assistam o filme O Peregrino, de John Bunyan. Ele tem um livro. Esse livro é uma revelação que esse homem teve, John Bunyan. Ele era um pregador do Evangelho lá do século de 1400, por aí, ou até antes, eu não lembro bem do ano. Ele era um pregador do Evangelho e ele foi preso por pregar o Evangelho. Ele ficou 12 anos preso. 12 anos na cadeia. E nesses anos na cadeia ele teve esse sonho. E ele escreveu esse livro, O Peregrino. E nesse sonho ele relata a trajetória do cristão. E se você ler, ou se você pegar e você ver esse filme, se você passou por essa transformação, quando você olhar esse filme, você vai se ver ali. Esse filme é muito interessante, porque aí tem o nome dos personagens do filme. Ele começa, o nome do personagem principal é cristão. Ele sai com o fardo nas costas e vai andando, lendo um livro. Aí a família dele não quer, está achando que ele está ficando louco. Ele diz: esse fardo está cada... E só ele tem um fardo. Por quê? Porque só os olhos dele estão se abrindo. Aí ele tem um fardo, ele começa a carregar aquele fardo, e a família dele: não, a gente vai te ajudar de outra forma. Ele diz: não tem como me ajudar de outra forma. Não existe forma. Não existe nenhuma fórmula. Eu preciso achar algum lugar aqui. Eu preciso achar algum lugar onde esse fardo vai ser tirado de mim. Não adianta vir teoria. Irmão, o peso do pecado, quando é real para uma alma, não adianta tu vir com teoria sobre ela. Não adianta tu dizer para ela: não, fulaninho, Jesus vai te perdoar. Não, fulaninho, Jesus te ama. Ela tem que passar por isso. Ela tem que passar por ela mesma, entender e receber e compreender dentro dela que Jesus a perdoou. Irmãos, quando isso acontece numa alma que realmente sente o peso do pecado, uma alma que realmente sente o que é o pecado e o peso da ofensa contra Deus, quando Jesus se apresenta para essa pessoa e a perdoa de fato, isso gera no coração dessa pessoa uma certificação de limpeza tão real que essa pessoa passa a ter paz com Deus, verdadeiramente. Não é uma paz resultante da cegueira, de não enxergar. É uma paz resultante da reconciliação com Deus. Isso, irmãos, é experiência. Pastor, eu não entendo nenhuma palavra. Passe por isso. Se você não entende a linguagem, é porque você precisa passar por isso. Isso é experiência. O que eu estou falando para você, o que acontece no coração de um crente, no coração de um cristão, vida com Deus. Se você pegar, você ler a Bíblia, você vai entender tudo isso. A pessoa diz: eu leio a Bíblia, pastor, mas eu não entendo. Tem umas palavras difíceis. Tem as palavras difíceis, mas tem o contexto. E se eu não estar inserido ali, se eu não compreender e passar por experiência, como o apóstolo Paulo disse, vocês têm que experimentar qual é a boa vontade de Deus. A boa vontade de Deus não é apenas você. Quer ver? Aí você vê os testemunhos das igrejas, mega igrejas. Um dia eu estava ouvindo seu testemunho: irmão, conta a benção. Pastor, eu estava com a vida toda destruída. Eu estava com a vida toda destruída, pastor, mas
eu estava endividado, eu estava amarrado, eu estava ali, mas daí eu comecei a frequentar o culto, aí Deus começou a prosperar, Deus começou a abençoar, hoje eu sou um empresário. Glória a Deus, irmão, glória a Deus. Aí vem o outro. Irmão, conta a benção, pastor, meu casamento estava todo destruído, pastor. Meu marido não me queria mais, estava até com uns pensamentos, até querendo sair de casa, querendo divorciar. Aí eu comecei a buscar Deus, e aí Deus restaurou meu casamento, e hoje a gente está fazendo a obra de Deus. Aí o terceiro caso. Irmãzinha, conta a benção, uma senhora de idade. Irmãzinha, conta a benção. A senhora chegou, pastor, eu compreendi. Ei, mano, Jesus me perdoou dos meus pecados. Eu entendi. Ei, mano, glória a Deus, aleluia. Mas conta a benção para nós agora. Essa é a visão da igreja. O que é isso? O que realmente, irmãos, o novo nascimento, o perdão dos pecados, só quem pode fazer isso é quando a pessoa acorda realmente e crê realmente que Jesus veio para fazer o que Ele disse que veio para fazer. Que Jesus realmente fez na cruz o que Ele disse que faria, e que realmente Ele vai fazer o que Ele disse que vai fazer. Não são teorias, são fatos e realidades. Aí a irmãzinha falou, eu entendi, mas o pastor não entendia. Para ele isso não era bênção. Bênção irmãos, não deixa de ser bênção, é o carro novo. Bênção é você trocar de casa. Bênção é o seu casamento restaurado. Tudo isso é bom. Tudo isso Deus faz. Agora, a bênção maior, você pode ter um casamento, irmão, você pode viver nas nuvens aqui na terra, mas quando você passar para a eternidade, você descer para o inferno, é bem pior, não é verdade? Mas a verdade é Deus vai te abençoar. E os camaradas, irmãos, bom, se eu falar, irmãos, só vai dar mais crédito para eles, né? Não estou afim de dar crédito para isso. O nosso crédito aqui é para Deus, amém? Irmãos, então, como diz Romanos aí para nós, no versículo 2, para que vocês experimentem. Para que vocês experimentem. Ele não falou para que nós compreendamos, mas para que a gente experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando Deus falou que Ele derramaria do Espírito Santo, não é para você compreender isso, mas para você receber isso. Não é para você compreender como é que será. Nem os apóstolos sabiam como é que ia ser. Eles se colocaram em oração e sabiam que o derramamento ia vir. Você vai ler em Atos capítulo 1 e final do 1 e o começo do 2. Você vai ver os discípulos se reunindo em oração, orando e permanecendo em oração até que aquela promessa se cumprisse. Era uma promessa. Assim como muitas coisas da Bíblia são uma promessa, e nós temos que crer no que Ele diz. Ele disse em Lucas capítulo 11, versículo 13, ele diz assim, antes no 11, capítulo 11, verso 11, ele diz assim, e qual de vós sendo pai, que o filho pedindo pão, lhe dará uma pedra? Se pedindo peixe, lhe dará uma serpente. Se pedindo um ovo, lhe dará um escorpião. Se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial do seu Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Aí ele, antes, se eu não estou enganado, antes dessa colocação dele, ele diz pedir, se usar, buscar, encontrar, bater, se usar. Isso ele fala. Antes ele diz assim, a parábola do amigo importuno. Que é esse amigo importuno? Chega meia-noite, tem um amigo que bate lá e diz assim, eu preciso de pão, chegou um amigo meu e eu não tenho nada para oferecer para ele, estou sem pão. Aí ele grita lá de dentro, estou deitado, meu filho está comigo na cama, a porta está fechada e eu não vou te abrir. Continua batendo. Eu preciso de pão. Se ele não abrir porque é teu amigo, ele vai abrir por causa da tua insistência. E Jesus, usando essa mesma parábola, logo ele diz assim, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Bater e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. O que bate, a porta se abre. Porque qual é de vós, tendo um filho, o filho pedir pão, não vai dar esse pão?
Se você realmente quer entender quem eu sou, se você realmente quer viver para mim, busque isso. Se você realmente quer compreender o que é a tua salvação, se tu realmente quer compreender e quer ser minha testemunha, Ele deu promessas e Ele disse, busque isso, porque tu vai receber isso. Agora, se você se fizer indiferente, sabe qual é o motivo da gente não ter avivamento? Hoje, como disse um grande homem de Deus, a nossa disposição de viver sem avivamento. A gente aceitou viver sem avivamento. A gente aceitou viver sem o Espírito. A gente diz que somos dependentes do Espírito, mas a gente não sente dentro de nós essa necessidade, como a água, o ar que tu respira, ou uma comida que você come. Nós não entendemos que nós somos cegos e um passo fora de Deus, a gente cai. Um minuto distante distante da proteção de Deus, a gente tropeça. Não, pastor, o diabo não me engana. Eu acho lindo quando as pessoas falam isso para mim. O diabo não me engana, pastor. E a maioria dos que falam já estão enredados. A maioria dos que dizem, não, o diabo não me engana. Eu sei quando ele fala na minha mente. Irmãos, a Bíblia chama Satanás, Lúcifer, de um querubim ungido. Um dos maiores escalões de anjos, perfeito em sabedoria e formosura. Lembra que quando ele caiu, ele não perdeu a sabedoria dele, e nem a formosura, apesar dele ter sido amaldiçoado. Ele não perdeu, e tanto que ele pode se transfigurar em anjo de luz, a Bíblia diz. E o que me faz vencer um anjo? Somente Cristo. Como é que eu vou vencer um anjo? Eu não consigo vencer nem os homens. Deus falou para Jeremias, irmãos, Deus disse para Jeremias, e Jeremias se queixando, mas Senhor, está todo mundo perseguindo, Senhor, ninguém me ouve, Senhor, aqui até os meus irmãos estão me perseguindo. Aí Deus disse, Jeremias, se tu te propôs a correr com os homens, tu te cansaste, como é que tu vai vencer correndo com os cavalos? Ele está dizendo assim, ó, como é que tu vai vencer se tu entender realmente o que tu tem que vencer? Como tu tem que vencer? Se tu fosse vencer por ti mesmo, não conseguiria, Jeremias. Aí as pessoas diziam, não, Satanás não engana. Só não engana se Deus for com a pessoa. Se o Espírito da verdade, o Espírito Santo estiver no coração dessa pessoa. Se não engana sim. Porque as pessoas tentam ludibriar Satanás com a mente, com a teoria delas. E eu acho, irmãos, eu acho lindo, parece brincadeira de criança. Parece brincadeira. Eu não tento vencer o diabo, irmãos. Não tento mesmo. Por quê? Porque eu não seria capaz de fazer. Eu venço ele através de Cristo. Por quê? Porque Cristo é o meu triunfo sobre ele. Cristo é a minha sabedoria, ponto. Não adianta eu tentar lutar contra ele por si mesmo. Imagina que luta desigual. Tentar lutar contra um anjo. Mas agora quando o meu Senhor, que diz que é a minha força, que diz que é o meu socorro, que diz que é o meu refúgio, se interpõe na luta, eu tiro as mãos da batalha. Eu sei que ele vai batalhar. E eu sei que a Bíblia, como é verdadeira, ela diz assim, ó, em breve Satanás será esmagado debaixo dos vossos pés. Glória a Deus. O que eu faço? Eu vou glorificar e cantar com meu Deus, porque ele é verdadeiro. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu botei aqui, para sermos testemunhas de Cristo, temos que ter o poder do Espírito Santo dentro de nós. Para quê? Para trazer realidade naquilo que anunciamos, não somente um ponto de vista, né? Vamos dar um pulo aqui, irmãos. 80, às vezes até mais, de 80% das pessoas que frequentam ou vêm na igreja, depois elas vão embora. Elas esquecem Deus. Elas simplesmente desaparecem. Elas vêm e vão. Não criam raiz, entendeu? Por que isso? Por falta de experiência. Por falta de passar por essa experiência. Se eu venho no culto, e o culto para mim é só um sermão a respeito de Deus, mas eu não tenho nada vivo dentro de mim, que realmente me liga com o culto, me liga com Deus, me liga com o altar realmente, eu não permaneço. Eu vou seguir, eu vou vir,
A mesma coisa, me convidaram para vir no culto evangélico, eu venho no culto evangélico. Convidaram para ir no culto católico, na missa. Me convidaram para ir no centro espírita, eu vou também. Aí depois, quando o pastor, né, o pastor que é o pastor que julga todo mundo, né, o pastor chega, irmão, como é que você foi aqui, foi na missa, foi... Não, pastor, toda religião fala de Deus. E o senhor não pode julgar, pastor. E as pessoas, irmãos, e o diabo ama isso. Hoje a minha esposa estava ouvindo, na verdade, né? Estava ouvindo a respeito lá dos escândalos que tem dado, até o pastor comentou. Aí a fulaninha lá do escândalo estava dizendo bem o seguinte: minha mãe me ama, minha mãe é uma mulher de Deus, Deus me ama, a minha mãe tem um amor de Deus. E a pessoa fazendo coisa e escrafunchando a respeito do evangelho, fazendo um monte de coisa. Minha mãe ama. Aí ó, essas pessoas aí são tudo invejosos. Jesus disse na Bíblia que não tinha que julgar. Está aí o evangelho que eles acreditam. Jesus disse que não tinha que julgar. Jesus falou que não tinha que julgar. Jesus disse assim, ó, na medida com que medides, vocês serão medidos. Agora, se eu estou fora do evangelho, se eu não compreendo nada de Cristo, se eu não passei por uma transformação no novo nascimento, e eu for julgar alguém, eu vou ser hipócrita, porque eu também não nasci junto. Agora, se eu realmente estou inserido, porque eu vou medir segundo o que eu vejo. O julgamento se mede segundo o que você entende, o que você vê, segundo o que você percebe. Se eu enxergo, eu não vou dizer para a pessoa que eu não enxergo. Se eu vejo e dizer que eu não vejo, eu vou estar mentindo. Você está entendendo? Se eu estou vendo o pecado, eu estou vendo o erro e digo que eu não estou vendo, eu estou mentindo. Foi isso que Jesus falou para os fariseus. Se eu disser que eu não conheço a Deus, eu estou mentindo, como vocês, Jesus falou para os fariseus. Se eu disser que eu não conheço a Deus, eu vou estar mentindo que nem vocês, que dizem que conhecem a Deus, não conhecem. O cristão verdadeiro, o cristão nascido de novo, ele conhece a Deus. A Bíblia diz em 1 João, diz assim, ó, que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Aquele que vive na prática do pecado não ouviu e nem o conheceu. Ponto. Ah, o fulano vive pecando, mas está na igreja, mas ele não conhece a Deus. Ai, pastor, mas você está julgando. A Bíblia diz isso. Eu não preciso julgar. A palavra diz. Aquele que vive pecando, praticando o pecado, vive pecando e não muda, não viu a Deus e nem conheceu a Deus. As próprias obras dele dizem que ele não conhece a Deus. Como o apóstolo Paulo falou em Tito, dizendo assim, ó, eles dizem que conhecem a Deus, mas negam a Deus pelas suas obras, sendo reprovados. E aí eu não lembro o que ele fala. Eu só sei que as próprias obras das pessoas julgam elas. Não precisa do pastor estar apontando o dedo. Não precisa do pastor estar julgando. A consciência de cada um julga por si mesmo. Agora, se a consciência realmente quer enxergar, e enxerga verdadeiramente. Como eu disse, se a pessoa está andando no escuro, ela é cheia de medo para tropeçar, mas também não sabe para onde está indo. Se a pessoa está indo na luz, ela não tem medo de tropeçar. Ela sabe o que ela está seguindo e sabe para onde ela está indo. Glória a Deus. Irmãos, como eu disse, 80% das pessoas vêm e vão se desviam. E a falta é experiência. A pessoa que passa por uma experiência de novo nascimento, uma experiência do batismo do Espírito Santo, a pessoa nunca mais é a mesma. Ela pode até às vezes se extraviar um pouco, mas eu te garanto que ela volta arrebentada, ela volta. Ela não vai longe, porque ela foi transformada. Ela é tratada como filho. Deus não deixa ela fazer a coisa do jeito que ela quer. Ah, pastor, todo mundo pode fazer, mas eu na minha consciência eu não consigo fazer. Bem-vindo ao time. Todo mundo faz, mas você não pode. Deus exige. Deus, ele quer temor do povo dele. Ah, mas todo mundo faz isso, todo mundo faz aquilo. E por aí vai. E outra, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Aí as pessoas chegam para mim e dizem, pastor, o senhor é contra ou é a favor da tatuagem? Eu fiz uma tatuagem antes de me converter.
Mas eu, agora, sou contra. Por quê? Porque eu acho errado? Eu não acho errado. Mas eu acho errado para alguém que realmente quer ser um exemplo para os outros. Eu acho errado para alguém que vive para Cristo e não para si mesmo. Você entendeu? Por isso eu acho errado. Porque a Bíblia me ensina o seguinte: ser servo dos outros. Não fazer o que eu quero apenas, mas fazer tudo para a glória do meu Deus. Porque Ele morreu por mim. E eu não vou viver para mim mesmo. Ah não, vou fazer uma tatuagem. Vou fazer. Vai para o inferno por causa da tatuagem? Não. Você pode não ir, mas alguém pode ir por causa de você. Você entendeu? Eu sou pastor, irmãos. Você imagina eu com uma tatuagem? O que vai passar na cabeça das pessoas? Isso fere a consciência das pessoas. E se eu estou aqui simplesmente para satisfazer a minha vaidade, é melhor que eu não esteja aqui. Você está entendendo? O apóstolo Paulo disse: se você com a comida, que naquele tempo ali estava acontecendo umas coisas estranhas com a comida do YouTube, se você com a comida escandaliza o teu irmão, você está pecando contra Cristo. Só que ninguém pensa dessa forma. Eles pegam o louco, se fazer de louco para ganhar os loucos. Mas você fazer de louco para ganhar os loucos é você estar lá no meio dos loucos, é você estar fumando junto, é você estar fazendo, você está pecando junto para tentar ganhar a alma deles. Se o Espírito Santo, por isso que o Espírito Santo não convence ninguém, irmão. Porque as pessoas não dependem do Espírito, elas dependem do que elas fazem. O pregador, ele tem que ser dinâmico, ele tem que saber falar, ele tem que se mexer no altar. Ele não precisa do Espírito Santo, ele precisa se mexer, ele precisa ser dinâmico, ele precisa colocar bem as palavras. Se não tiver, por isso que não há conversão. Conversão só se dá pelo poder do Espírito Santo no coração. Se não houver esse poder, se não houver essa vida, esse poder no coração, operando no coração dos homens, eles não vão se salvar. Aí o pastor tem que fazer um pouco de piada para todo mundo rir, para manter o espírito da igreja alegre. Você está entendendo? Irmãos, a gente não precisa ir longe para ver tudo isso. Todo mundo tem que estar feliz. Não, ser feliz não é errado, mas todo mundo tem que ser feliz, mas não tem vida. Todo mundo sorri e depois vai para casa, é depressão, é opressão, é o diabo, é isso, é aquilo, não consegue vencer sua própria carne, não consegue vencer na oração, não consegue orar, não consegue dobrar o joelho e ficar 5 minutos com Deus, não consegue abrir a Bíblia para ler. Mas chegou na igreja e riu, deu gargalhado o tempo todo. O que adiantou? O que vai produzir nessa pessoa? Quando ela estiver diante do tribunal de Cristo, o que ela vai apresentar? Jesus, eu fui na igreja, eu ria. Senhor, eu ria, meu Deus, como eu gostava dos cultos, eu dava risada, Senhor. Aí Jesus, mas o que tu fez com o teu corpo? Ah, Senhor, eu fiz um monte de coisa com o meu corpo. Senhor, eu fiz uma tatuagem aqui. Senhor, eu usei o meu corpo para ficar lá às noites jogando conversa fora. Eu usei o meu corpo para ficar no Facebook lá horas. Eu usei o meu corpo para ficar jogando carta o tempo todo. Ah, eu usei o meu corpo. Tá, mas para mim, o que tu fez? Tu não viveu para mim? Eu não disse, na questão até da Santa Ceia, aquele que se alimenta de mim viverá por mim. Como é que você viveu só para ti? Não, pastor, eu fazia coisas boas. Pastor, não. Não, Senhor, eu fazia coisas boas. Eu dava minhas esmolas aos pobres. Eu dava, e assim, ó, eu quase dei o meu corpo em sacrifício. Aí a voz, o eco da palavra de Deus fala no ouvido dessa pessoa naquele dia do juízo, dizendo assim, ó, na consciência dela: mas se eu der meu corpo em sacrifício, falar a língua dos anjos e dos homens, der o meu corpo em sacrifício, conhecer todos os mistérios e toda a ciência e ter uma fé tal que transporta os montes, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitaria. Eu posso mudar até em cima do que a gente está vendo hoje. Eu posso ter uma fé, eu posso ter um conhecimento, eu posso ter algo extraordinário, mas se eu não tiver amor, experiência com Deus, porque Deus é amor, se o motivo dentro de mim não é o fato de Cristo ter morrido por mim, e esse mesmo amor, por gratidão ao meu Senhor, eu viver para Ele e viver para os outros, nada disso me aproveitaria.
Tudo, sabe o que é? É como um metal, ou um símbolo que não tem vida. Ele soa, ele faz som, mas ele não tem essência. Ele diz que ama, eu amo, mas não há essência de Deus. O amor de Deus faz você servir os outros. O que fazer, pastor? O que fazer diante de todo esse quadro, irmãos? O que nós vamos fazer diante de todos os escândalos, diante de toda a degradação da igreja, diante da falta de experiência cristã e espiritual com Deus? O que a gente vai fazer? A gente vai olhar para tudo isso e a gente vai seguir como se as coisas estão bem? A gente vai ouvir de paz, não paz, quando não há paz. Eu não estou dizendo que você não pode ter paz interior, mas eu estou dizendo que se a gente olhar para o lado e a gente ver tudo isso, isso vai nos levar à oração. Isso vai nos levar a lutar com Deus e dizer: Deus, torna a trazer o Evangelho para o Brasil, torna a transformar as pessoas.